Fórum. A cada dia um tema nas manhãs da RDP Internacional. A reflexão em antena. É considerada uma das organizações mais secretas do mundo, com muitos ritos, rituais e iniciações a que só alguns poucos têm acesso. Falo da maçonaria, que foi objeto agora de um livro chamado precisamente Segredos da Maçonaria Portuguesa, da autoria do jornalista António José Vilela, o nosso convidado especial esta manhã. Bom dia, António. Bom dia. O que é que têm em comum Passos Coelho, Paulo Portas, Isaltino Moraes, António Mexia, o imitador Fernando Pereira? E outros, e outros, e outros. Têm em comum, em alguma altura da sua vida profissional e pessoal, uma ligação mais ou menos próxima à maçonaria portuguesa. Uma ligação de pertença, no caso de Isaltino Moraes, e uma ligação de uma espécie de convidados ilustres da maçonaria, no caso de António José Seguro, Pedro Passos Coelho e também António Mexia, ou seja, convidados em sessões brancas da maçonaria, que são, ao fim e ao cabo, sessões onde a maçonaria convida um conjunto de pessoas da sociedade com dois intuitos. O primeiro intuito é a divulgação dos princípios maçónicos, ou seja, estar associada à gente ilustre da sociedade para revelar ou para divulgar esses princípios da maçonaria. Outra das situações que são feitas nessas sessões brancas é o recrutamento de novos membros para a maçonaria. O que é a maçonaria? Vamos lá ver. Nós temos ideia de facto que é um clube fechado, secreto, parece-me que tem que ter uma chave especial para lá entrar, ou um convite, uma espécie de wild card, se estivéssemos a falar num torneio de ténis. O que é exatamente isso? A maçonaria não é só, não permite só um tipo de quase de justificação ou de definição, ou seja, a maçonaria é realmente, conforme diz, um clube restrito, um clube para o qual se entra por convite, um clube de eleitos, um clube de homens bons. É essa a gênese da maçonaria, da maçonaria Esses inglesa. Homens bons tem muito que se lhe diga. Em termos é uma definição um pouco lata demais, talvez, não? É uma definição que os próprios maçons usam para se qualificarem ou para se autoqualificarem, dizendo que nós somos e pretendemos ser um conjunto de homens bons, que temos uma intervenção na sociedade, numa sociedade que defende o progresso, que defende os valores sociais, mas esta questão dos homens bons é uma questão que a própria sociedade, a sociedade atual, uma sociedade que vive pouco e convive pouco com o segredo e percebe pouco o segredo da maçonaria, se é que o segredo da maçonaria ainda hoje se justifica numa sociedade democrática como a que temos em Portugal e na Europa Ocidental, este segredo leva a que este conjunto de homens bons, conforme se intitulam, muitas vezes seja transformado num conjunto de homens que já não são bons, mas que atuam na sombra com determinados intuitos. Estamos a falar de políticos, de gente ligada à economia, gente ligada à cultura. Estamos a falar de gente que está em todos os setores da atividade, em todos os setores da sociedade portuguesa. Ou seja, estamos a falar realmente de políticos, de vários quadrantes políticos, sobretudo do Bloco Central, ou seja, PS e PSD, com algumas fasquias, ou pelo menos algum conjunto de pessoas também na área do CDS, mas poucos. E estamos a falar de gente que está nas faculdades, nos hospitais, na comunicação social, nas grandes empresas, nas pequenas e médias empresas, que está em todo o lado. Mas que tentam influenciar de que forma os seus pares? É uma situação, os maçons defendem-se dizendo que essa influência que exercem é em prol da sociedade, ou seja, é em prol dos bons valores, dos valores que vieram sobretudo da Revolução Francesa, não é? Que são valores de sociedade, valores sociais muito importantes. Um facto que eu consigo, de alguma forma, perceber nestes anos que tenho lidado com a maçonaria e com fontes da maçonaria é que essa influência que se verifica na sociedade é realmente uma influência, independentemente dela ser boa ou má. O que os maçons procuram é influenciar realmente a sociedade. Ou seja, influenciar diferentes setores da sociedade com determinados caminhos que acham que devem ser percorridos e, sobretudo, através de um conjunto de recrutamentos em setores fundamentais da sociedade para que essa influência seja exercida. Se essa influência depois é uma influência boa
ou má, aí depende muito de quem observa a maçonaria, acho eu. Mas a maçonaria parece um clube extremamente restrito, fechado, secreto, daí os segredos, às quais as pessoas ficam um pouco incomodadas quando nós percebemos que elas pertencem a esses grupos, a essas lojas maçónicas, e quase que são obrigadas a vir publicamente e dizer sim, eu assumo-me como maçom. Porquê? Antes é uma coisa que as incomoda? Eu acho que sim, eu acho que é sobretudo essa quebra no segredo exterior, ou seja, quando alguém vem do exterior e consegue de alguma forma descobrir um dos principais segredos da maçonaria, que é o segredo de pertença, ou seja, quem pertence a que loja ou a que corrente maçónica, tendo em conta que há duas grandes correntes maçónicas em Portugal, o Grande Oriente Lusitano, uma influência mais francesa e belga e brasileira, e também a Grande Loja Legal de Portugal, com uma influência mais inglesa e norte-americana. Ou seja, quando se descobre essa pertença, os maçons sentem-se realmente incomodados. Eles dão uma justificação para ser mantido esse segredo de pertença, que é a sociedade não está pronta para os receber, não está pronta, se calhar, para os compreender e pode, de alguma forma, exercer represálias sobre eles, onde trabalham, onde vivem e por aí fora. O que é uma coisa que hoje em dia dificilmente se compreende, não é? Nós vivemos numa sociedade democrática há várias décadas, não é? No mínimo por quase 40 anos. No mínimo há quase 40 anos. E se isso se justificava durante o Estado Novo, em que realmente os maçons foram, de alguma forma, perseguidos em Portugal, ou seja, foi uma perseguição não muito forte como aconteceu em Espanha, em que realmente Franco tentou e conseguiu destruir a maçonaria e até matar os maçons, não é? Em Portugal há uma perseguição um bocadinho menos violenta, há uma ilegalização da maçonaria, mas também de outras organizações que existiam na sociedade portuguesa. Hoje em dia, em Portugal, percebe-se pouco porque é que se preserva esse segredo e porque é que se acha que a sociedade continua a perseguir os maçons. Eu sinceramente, não consigo perceber essa situação, mas é algo que é sistematicamente esgrimido pelos maçons. E porquê que está toda a gente, por exemplo, na classe política, é sobretudo porque é a classe pela qual nós temos muito pouca consideração, devido a muitas atitudes acumuladas, sobretudo desde o 25 de Abril, quando, por exemplo, percebemos que António José Seguro, ou Paulo Portas, ou outros, são maçons, o que é que lhes acontece? Deixam de ser? O meu segredo foi revelado. E agora? Não deixam de ser, mas não deixam de ser maçons, ou seja, porventura se calhar frequentarão menos as sessões maçónicas, porventura irão menos aos templos com receio de que sejam ou fotografados ou identificados de alguma outra forma. Uma coisa que eu notei e que tenho notado, no caso, por exemplo, posso dar o exemplo do António José Seguro, que não é maçom, mas quando eu o questionei porque é que ele foi a duas sessões brancas da maçonaria, uma em que na mesa só estavam maçons dos altos graus da maçonaria, ou seja, maçons que já ultrapassaram um determinado patamar da maçonaria e que chegaram a graus superiores da maçonaria, ele pura e simplesmente não me quis responder, ou seja, ele disse-me que eu confirmo o evento, mas não digo se lá vou estar ou não vou estar. Sessões públicas. Ou se lá vou estar ou se lá terei estado. Eu questionei-o antes de lá ter estado, nesse evento, e depois de lá ter estado. Ou seja, eu fiz esse trabalho de casa antes dele ir à sessão, perguntei-lhe se tinha sido convidado. E depois dele lá ter estado, eu perguntei-lhe se lá tinha estado. E nas duas ocasiões, António José Seguro limitou-se a dizer que, bom, isso existiu, mas eu não quero falar sobre essa situação. O que também não se percebe. Sentiu-se pouco à vontade. Sentiu-se pouco confortável porque até os próprios convidados da maçonaria que vão a estas sessões incorporam esse segredo. Ou seja, incorporam que aquilo é uma coisa que deve ser feita em segredo, que devem estar com os maçons, mesmo não sendo maçons, que devem estar com os maçons em segredo. E isso é que é, para mim, surpreendente hoje em dia. A quem é que serve a maçonaria? E ser maçom? Eu não sei, eu acho que, pelo que eu tenho percebido, existem diferentes formas de encarar a pertença da maçonaria. Ou seja, há um conjunto de maçons que estão na maçonaria
pelos rituais, pelo folclore de tudo aquilo. A história do avental, por exemplo, não A é? história do avental, dos colares, dos graus, das pranchas, das discussões esotéricas que acontecem dentro das lojas, mas também existe um conjunto de maçons, e isso é reconhecido internamente por outros maçons que vão para a maçonaria para conseguirem determinados fins. Fins bastante mais, conforme os maçons dizem, profanos, ou seja, exteriores à maçonaria. Ou seja, conhecerem gente importante, darem-se com gente, com políticos, com gente que está bem colocada em diferentes setores de atividade, para de alguma forma, ou pelo menos eles acham isso, poderem usufruir ou e tirar proveitos futuros, não é? Sim, sim. Existe essa convicção de gente que vai para a maçonaria, mas também essa convicção também está dentro de gente que está na maçonaria, que é maçom há muitos anos e que vê realmente isso, e até há escritos internos da maçonaria que classificam isso como infiltrações, ou seja, há infiltrações em vários setores da maçonaria para conseguir esses intuitos. Agora, se isso é uma coisa que realmente a própria maçonaria em si, enquanto instituição, repele ou tenta evitar, ou se a maçonaria também lhe agrada isso, porque tendo cada vez mais gente da maçonaria, gente dentro da maçonaria, colocada em setores fundamentais, também consegue exercer influência, eu ainda não percebi muito bem isso. Eu acho que os maçons também não. Quem é que é admitido e de que forma que isso acontece? É curioso, ou seja, normalmente isto funciona por convite. Um convite é alguém que conhece alguém, que acha que tem determinados valores ou determinadas características e que depois inicia uma espécie de processo de recrutamento. Um processo de recrutamento em que essas pessoas são levadas a sessões brancas, ou seja, sessões onde se discutem determinados problemas da sociedade atual, até depois a vários encontros em cafés, em restaurantes, ou seja, há uma aproximação que dura algum tempo, pelo menos da parte do Grande Oriente Lusitano, que é a mais antiga corrente maçónica em Portugal. E depois esse recrutamento é feito, ou seja, é feito um convite, dizendo, bom, quererás entrar para a maçonaria, quererás entrar para esta loja maçónica, e depois as pessoas, como em qualquer outro setor, preenchem um documento em que se identificam, a sua morada, que são coisas banais e comuns, que se nos inscrevermos como sócios do Benfica, colocamos esses dados. Acontece normalmente, não é? Uma identificação para as pessoas saberem quem é, de onde é que vem e eventualmente para onde vai. Nem mais. Mas também tem outras características este documento que os futuros maçons preenchem. Este documento identifica, por exemplo, os partidos políticos a que eles pertencem ou pertenceram. Mas é obrigatório pertencer ou não pode ser uma pessoa independente? Tem que ser partidária, uma pessoa com um estigma, entre aspas, de carregar uma preferência partidária? Não, os maçons, os futuros maçons podem ser de qualquer setor de atividade e podem ser até apolíticos, assim se pode dizer. Mas no documento que preenchem, uma das questões é se pertenceram ou pertencem a partidos políticos, a sindicatos, por exemplo. E outra pergunta que se coloca aos futuros maçons é: identifique os seus inimigos. Ou seja, o documento de recrutamento do Grande Oriente Lusitano, o atual documento de recrutamento do Grande Oriente Lusitano, manda os futuros maçons dizer, coloca aqui o nome dos teus inimigos, ou seja, revela-nos quem são os teus inimigos. E isso é também uma coisa que se calhar se percebia há 200 anos, mas se calhar hoje em dia parece completamente caricato. Já não faz muito sentido, não é? Faz muito pouco sentido. Mas não é? porquê? Porquê arranjar essa base de dados? No fundo é isso que acontece. As pessoas com o preenchimento desse documento ficam justamente a saber o que é que a pessoa pensa, o que é que a pessoa é e o que é que ela acha dos outros. A ideia de que os maçons, a justificação que os maçons trazem para isto é que eles pretendem homens bons e pretendem averiguar até que ponto é que estas pessoas são boas. Ou seja, que pessoas, esta é outra das perguntas do documento, tiveram algum tipo de intervenção, ao fim e ao cabo, na educação do futuro maçom. Se foram os pais, foram professores muito conhecidos, foram gente ilustre da sociedade. Os maçons querem conhecer profundamente os seus membros, mas conhecê-los profundamente quase como se ainda vivessem numa altura anterior à Revolução de 1910, ou
como se vários maçons também pertencessem à carbonária e tivessem quase uma relação umbilical à maçonaria e tivessem que respeitar integralmente a maçonaria. Há aqui pressupostos muito estranhos ainda neste segredo e nesta pertença à maçonaria que vem há muitos anos a esta parte e que se mantém internamente. Porquê? Porque, mais uma vez, a maçonaria funciona em segredo e para o segredo, ou seja, funciona fechada sobre ela própria, se assim se pode dizer. E porquê é que isso realmente acontece? Porquê é que eles não fazem publicamente, democraticamente as suas sessões e divulgam as suas listas de membros? Porquê esse secretismo? Porque depois dá aso a muitas especulações, não é? Sim. E depois as pessoas são obrigadas a publicamente, como disse, vir a dizer, eu assumo-me como maçom. Alguns maçons dizem isso publicamente, outros dizem simplesmente não comento, não é? É que acontece muito. Seja, não confirmo nem desminto. Sim, nunca ouvimos, por exemplo, o António Vitorino a confirmar publicamente que tinha sido maçom e que tinha sido expulso da maçonaria por não pagar cotas, por exemplo, não é? Que é uma coisa que não abona muito em termos de, não sei se em termos de comportamento maçónico, mas pelo menos em termos de pertença à maçonaria. Os maçons não falam sobre essa situação porque dizem que isso pertence à esfera individual de cada maçom. Ou seja, cada maçom tem a possibilidade de divulgar ou não divulgar que é maçom. O que é uma coisa curiosa, porque internamente a maçonaria preserva este segredo de pertença até à última instância. E quando algum maçom fala sobre outro, ou sobre a pertença desse outro maçom à maçonaria, normalmente tem processos disciplinares internos. E esses processos disciplinares internos podem levá-lo até a ser expulso. O que é uma coisa curiosa, porque a maçonaria atua internamente sobre quem revela que qualquer pessoa é maçom ou quem fala dos princípios da maçonaria, mas muitas vezes não atua internamente quando, por exemplo, um maçom, em termos públicos, é acusado num processo judicial, é condenado num tribunal, ou seja, quando o seu comportamento de alguma forma foge àquele padrão de homem bom da maçonaria. E aí, normalmente, esse maçom não é expulso. Ou seja, o maçom que adota um comportamento cá fora, que é um comportamento indigno, se assim se pode dizer, internamente não é expulso. Mas se revela qualquer segredo da maçonaria, pode ser expulso, o que é também mais uma coisa curiosa disto. Mas, António, parece-me, pelo menos para o comum dos mortais, que a maçonaria é uma organização de ricos e poderosos e que realmente influenciam a seu belo prazer aquelas pessoas que estão à sua volta e os locais onde trabalham, eventualmente. É assim ou isto é uma ideia errada e preconceituosa? É uma ideia que não é totalmente correta. Não é totalmente correta neste sentido. A maçonaria faz algo, se calhar, mais relevante e importante do que recrutar poderosos na política. Normalmente a maçonaria recruta um conjunto de gente antes de ser poderosa. Ou seja, a maçonaria tem uma estratégia... Que é tipo ilustres desconhecidos? Ilustres desconhecidos, mas com tendência a ficarem conhecidos e poderosos. Com potencial. Nem mais. Ou seja, a maçonaria faz uma coisa muito interessante, que é identifica o potencial que determinadas pessoas têm ou que virão a ter na sociedade. E isso ela consegue fazer. E nós muitas vezes só conseguimos perceber que determinadas pessoas que estão neste momento em setores estratégicos da sociedade portuguesa entraram na maçonaria numa determinada altura em que não eram poderosos. Não eram poderosos no sentido lato de serem poderosos, ou seja, terem influência, terem realmente até valor conquistado internamente, valor pessoal conquistado internamente dentro dos setores de atividade onde estão. E nós conseguimos perceber isso se analisarmos, como eu tive acesso, a várias composições de lojas maçónicas, não é? Ou seja, cerca de 40 elementos que existem por cada loja maçónica, nós conseguimos perceber que determinados nomes que quando foram recrutados, por exemplo, em 2005, eram ilustres desconhecidos, mas que em 2012, 2013 estão, neste momento, por exemplo, em setores fundamentais da sociedade portuguesa. Se isso foi conseguido à custa da maçonaria ou à custa também das suas próprias faculdades pessoais, isso pouco importa. O que importa é que a maçonaria... Mas isso é tudo dito à boca fechada, quase, boca pequena, não é? Atenção, ele é maçom, mas não quer que se saiba.
Sim, é verdade. Também há muita gente que se diz que é maçom e que não é maçom. E há outras pessoas, os maçons costumam... bom. Então, depois há desmentidos, é? Não, os maçons costumam brincar com isto, que é, muitas vezes há pessoas que gostam de ter o estatuto de maçom e não são maçons, não desmentem. Porque que nunca são foram maçons. convidados. Nunca foram convidados, mas acham que é importante que se construa essa aura à volta deles. Porque a maçonaria vive também de uma aura, não é? Ou seja, vive de um conjunto de características que a sociedade lhe atribui, não é? E que também aumenta o seu poder. Porque às vezes não tem tanto poder assim em vários setores, mas essa aura que se constrói à volta da maçonaria leva a que o seu poder e a sua influência seja visto com outros olhos. Houve alturas da história recente da maçonaria em que a maçonaria teve pouca gente no governo, por exemplo, mas quis ter gente. Ou seja, a questão é esta, é assim. A seguir ao 25 de Abril, há uma história curiosa desse livro, que é a seguir ao 25 de Abril, nos primeiros governos provisórios, o grão-mestre da maçonaria portuguesa, do Grande Oriente Lusitano, escreveu uma alocução aos maçons no Palácio do Grande Oriente Lusitano, que fica no Bairro Alto, em Lisboa. Da Irmandade do Bairro Alto, aquela famosa Irmandade. Da Irmandade do Bairro Alto, que dizia, bom, isto é uma chatice, bom, porque neste governo nós tínhamos 3 membros no governo, e este governo provisório caiu e ficámos só com 1. Como é que isto é possível, não é? Nós queremos ter mais gente no governo. Isto em 1975, 76, 77. Mas se formos a 2005, 2006, não é? Nós vemos também que há maçons que se regozijam pelo facto de uma série de pessoas com quem se davam estarem neste momento no governo. Isto acontece, por exemplo, nas escutas telefónicas do processo Portugal, em que o Belo Pinheiro, o empresário Belo Pinheiro, tem uma conversa com o Rui Pereira, são os 2 maçons do Grande Oriente Lusitano, e com o Rui Gomes da Silva, do PSD, que também é maçom do Grande Oriente Lusitano, em que dizem, bom, mas José Sócrates está a escolher aqui um elenco governativo em que não tem gente da maçonaria. Como é que isto é possível? Nem tem gente do Opus Dei. Como é que isto é possível? Como é que ele está a fazer isso? E o Belo Pinheiro, numa determinada fase, diz, bom, não tem gente, mas na altura do Guterres, ou seja, do católico Guterres, havia uma série de gente do PS que estava na maçonaria. Aqui a Belo Pinheiro chama gente que estava numa loja maçónica, nomeadamente na loja maçónica dele, em que a Belo Pinheiro se chama o gabinete, não é? E referindo-se ao Vitalino Canas, gente do PS, ao António Vitorino, depois ao José Magalhães, tudo gente do PS que numa determinada fase estaria numa loja... José Magalhães, antigo deputado do Partido Comunista. Antigo deputado do Partido Comunista e secretário convertido ao PS, não é? Depois secretário de Estado em vários governos do PS. Em que Abel Pinheiro dizia isto, bom, o poder está aqui dentro da maçonaria e eu até lhe chamo o gabinete, ou seja, é gente que tem muito poder, que está no governo ou que está próximo do partido do governo e que está na minha loja maçónica. Que património é que tem a maçonaria? A maçonaria, temos que fazer aqui assim uma diferenciação entre as 2 correntes maçónicas. O GOL tem realmente património, tem património imobiliário. Tem um conjunto de prédios, de apartamentos e de edifícios na zona do Bairro Alto e alguns espalhados pelo país. Em algumas ocasiões esse património está bastante degradado, está em zonas antigas da cidade, tem nos últimos anos adquirido um conjunto de imobiliário no Porto, em Évora, em vários locais, sobretudo para instalar templos maçónicos, para instalar discretamente templos maçónicos, onde eles reúnem... Mas António, esses templos estão identificados? Há alguma plaquinha à porta a dizer maçonaria Grande Oriente Lusitano ou não? Não, não está. É só apenas um número e uma rua? Sim, mais nada. Apenas isso. E quem sabe, quem não sabe, passa lá desconhecendo o que é que se passa dentro daquelas 4 portas. Sim, mesmo no Bairro Alto, onde o Grande Oriente Lusitano tem a sua sede, o seu palácio maçónico desde sempre, não é? Não está identificado como Grande Oriente Lusitano, está identificado como Grêmio Lusitano, que é a associação civil do Grande Oriente Lusitano, ou seja, é a instituição formal que atua na sociedade normal, na sociedade portuguesa, que tem esse nome, não é? Grêmio Lusitano. Mas existem contas bancárias, por exemplo, ou seja, o Grande Oriente Lusitano em determinadas ocasiões chegou a ter 1 milhão de euros em várias instituições bancárias, ou seja, existe algum dinheiro. Não são instituições ricas, sobretudo a maçonaria regular, que comprou há cerca de 1 ano, com recurso a um empréstimo bancário, comprou uma sede aqui assim em Lisboa, gastou cerca de 1 milhão de euros, mas está a pagá-lo durante 25 ou 30 anos. Não são instituições ricas
em termos financeiros. São instituições ricas em termos de influência, ou seja, as maçonarias não procuram adquirir património, ter muito património. Têm a influência que lhes dá a pertença dos seus membros. É isso só. Qual é o maior segredo que revelas nestes segredos da maçonaria portuguesa? Se é possível qualificar por graus os segredos que aqui estão contidos. Há um segredo de pertença, ou seja, estão muitos nomes nesse livro. Estão realmente muitos nomes nesse livro. Queres revelar alguns? Muitos nomes nesse livro. Estão associações entre sindicalistas, como o João Proença, o líder da UGT, que curiosamente é um maçom muito antigo no GOL e até pertenceu a uma comissão no Parlamento da Maçonaria, que se chama Grande Dieta, que é um Parlamento que funciona exatamente como a Assembleia da República, com intervenções, com representantes de lojas, e que tem até comissões, como a Assembleia da República, em que João Proença estava na Comissão de Legislação do GOL. Mas há muitos mais nomes. Mas esse não sei se será um dos maiores segredos que está nesse livro. Eu acho que o maior segredo que está nesse livro é o facto de existir um conjunto também, passa a redundância, de factos da história da maçonaria que normalmente não estão nos livros oficiais da maçonaria. A maçonaria tem um pressuposto muito interessante no meio disto tudo, que são os próprios maçons que fazem a sua história. Ou seja, todos os livros escritos sobre maçonaria nos últimos anos, nos últimos 30, 40 anos e talvez mais, são escritos por historiadores maçons. Portanto, só colocam lá aquilo que lhes interessa. Versão da história. Fazem uma versão oficial da história, não é? Da maçonaria. Mas isto faz lembrar um bocadinho a República Popular da China. Faz lembrar um bocadinho, eu não iria tão longe, mas faz lembrar um bocadinho que a maçonaria controla isso. Ou seja, a maçonaria controla a sua própria história, controla o acesso aos seus documentos internos, ou seja, só acede a documentos internos da maçonaria, normalmente historiadores que são historiadores maçons, ou investigadores das universidades portuguesas que são maçons. E neste caso, este é um trabalho de um jornalista que começou a pegar num conjunto de documentos internos da maçonaria e fez uma história alternativa, ou um pedaço da história alternativa da maçonaria portuguesa. E tiveste muitas dificuldades? Bom, as dificuldades são as dificuldades inerentes do acesso às fontes. Ou seja, eu não posso contar numa investigação dessas com um acesso oficial. Eu não posso contar que me contem histórias que não sejam apenas as histórias oficiais da maçonaria, que os grandes nomes da cultura portuguesa dos últimos 100 anos pertenceram à maçonaria e que instituíram a escola pública em Portugal e que instituíram a igualdade de sexos e por aí fora. Não quero ir por aí, não quis ir por aí. O que eu pretendi foi, de alguma forma, identificar factos que são desconhecidos nessa história, mas que também ocorreram dentro da maçonaria. Ou seja, a maçonaria tem coisas que provavelmente nunca estarão escritas num livro de história da maçonaria. Por exemplo, sei lá, revoltas de maçons porque o António Mexia foi visitar o Grande Oriente Lusitano. O António Mexia, o administrador da EDP. Um conjunto de maçons assinam um documento interno com os seus nomes simbólicos, em que um desses maçons que assina esse documento é o cantor Vitorino, em que diz que é inadmissível que se permita a entrada do António Mexia num templo maçónico, mesmo numa sessão branca, porque o António Mexia corporiza, isto na opinião daqueles maçons, tudo aquilo que é mau na sociedade civil. Tem um ordenado gigantesco, queixa-se de múltiplas coisas e não devia ser permitido sequer a entrada dele. Ou seja, este facto não estará escrito nunca numa história oficial da maçonaria. António, será lícito perguntar se o António Mexia não fosse maçom, estaria hoje como presidente da EDP no lugar que tem e a ganhar o que ganha? Não sei, mas o António Mexia não é maçom. O António Mexia, por exemplo, numa determinada fase, ele foi convidado para uma sessão de uma nova loja. Ou seja, uma loja chamada Loja Europa, que fez um conjunto de colóquios dentro do Palácio do Grande Oriente Lusitano, colóquios abertos, mas que normalmente são convidados quase sempre maçons, em que estiveram personalidades como o António Vitorino, como o António Mexia, como o Rui Vilar, como uma série de outras pessoas, como o próprio Mário Soares.
Mas esta entrada dentro dos templos maçónicos, por parte de gente que é exterior à maçonaria, muitas vezes também não é encarada bem pelos próprios maçons, não é? Se bem que isto possa funcionar como recrutamento. E funciona como recrutamento, ou seja, vários maçons me disseram que a ida a sessões brancas é um princípio de recrutamento. Bom, isso foi uma tentativa que foi feita, por exemplo, com Carmona Rodrigues, o antigo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, em que foi a várias sessões da maçonaria, porque a maçonaria pretendia uma coisa muito importante dele, permitia ter acesso, queria que o presidente da Câmara Municipal de Lisboa lhe desse, ao fim e ao cabo, um edifício, um palacete que ficava em Desse, literalmente. Se desse. Sim, mas era uma dádiva. Era dizer assim, há aqui um palacete que está em Campo de Ourique e que está subaproveitado e, portanto, nós vamos rodear o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, convidando-o para sessões, dando-lhe Uma espécie de aliciamento. uma condecoração, dando-lhe uma condecoração, deram-lhe a mais alta condecoração que pode ser dada a um profano pela maçonaria. Mas nessa isso altura. às vezes pode ser um presente envenenado. Eu não sei se era um presente envenenado, ou seja, era um presente com um determinado intuito, que depois não se concretizou, primeiro porque Carmona Rodrigues deixou a Câmara de Lisboa a meio do mandato. Muito abrupta. Sim. E também porque, entretanto, eu divulguei a história. E divulgando a história, aquilo causou algum frisson dentro da Câmara de Lisboa, e essa dádiva, do tal palacete em Campo de Ourique acabou por nunca se concretizar. Falaste no Dr. Mário Soares e das pessoas que entram e que saem da maçonaria. O caso do António Vitorino, já o referiste. O Dr. Mário Soares é um desses casos ou não? O Mário Soares, a história de Mário Soares na maçonaria diz que Mário Soares era um maçom relapso. Relapso porquê? Porque terá sido iniciado na maçonaria francesa e depois nunca mais terá metido os pés dentro da maçonaria. Ou seja, depois de ter sido iniciado em França, ainda houve tentativas de o regularizar em Portugal, ou seja, uma maçonaria, quando se é iniciado numa maçonaria estrangeira, depois em Portugal tem de ser regularizado. Ou seja, tem de se fazer uma espécie de atestado de bom comportamento que passe a inscrição externa para a inscrição interna. E que várias pessoas tentaram que Mário Soares regularizasse em Portugal, a seguir ao 25 de Abril, e que ele terá recusado sempre. Existem várias versões para esta história. Soares nunca falou publicamente sobre esta questão, ou pelo menos nunca falou de forma aprofundada sobre essa questão. Agora, também se diz que, uma vez iniciado da maçonaria, nunca mais se sai da maçonaria, independentemente de se afastar, de se deixar de frequentar sessões maçónicas, ou de se apresentar uma coisa que se chama atestado de kit, ou seja, que é um documento que o maçom apresenta dizendo: eu quero me afastar definitivamente da maçonaria. Mas os maçons encaram isto internamente como se tornando, esta pessoa torna-se um maçom adormecido. Ou seja, não é um traidor. Não é um traidor, é um maçom adormecido, que está ali num canto e a qualquer altura pode voltar. E que acontece frequentemente. Há vários maçons que estão adormecidos durante anos e anos, ou seja, com esse atestado de kit, com esse documento, e depois regressam normalmente a uma loja maçónica. Tiveste acesso a rituais e sessões brancas e de outras cores da maçonaria, identificando-te como jornalista que estava a preparar este livro? Não, eu tive acesso a mais de 700 documentos internos da maçonaria, que acedi através de fontes da maçonaria, ou seja, claro, identificando-me como jornalista e que estava a fazer o meu trabalho de jornalista, e fui, desde os rituais atuais da maçonaria, os juramentos, os sinais maçónicos que são usados, e até documentos internos das próprias lojas, ou seja, quem pertence a quem, em que loja está, até a hierarquia toda das lojas maçónicas em determinada fase. Porque isto, de quem pertence a quem em determinada lógica, é muito mutável na maçonaria. Os maçons têm uma outra característica que é desconhecida da maior parte das pessoas, que é zangam-se frequentemente internamente, ou seja, o princípio da irmandade às vezes é pouco aplicado internamente. E há lojas que deixam de existir porque os maçons se zangam com violência, até às vezes com pancada. E as lojas são deitadas abaixo e os maçons andam de loja em loja. São guerras de irmãos. São guerras de irmãos, e como todas as guerras de irmãos, muitas vezes são definitivas, não é? Ou seja, há guerras de irmãos, guerras familiares, que cá fora, na nossa sociedade, se tornam definitivas. Ou então ficam adormecidos.
E na maçonaria também muitas vezes se tornam definitivas, ou seja, eles afastam-se literalmente. E isso acontece muito, sobretudo, quando há campanhas eleitorais para grão-mestre da maçonaria, em que há fações que adotam comportamentos violentos em relação a outras fações internas e que são histórias também desconhecidas no grande público. E que estão aqui reveladas neste livro, não é? Que ligações existem entre o antigo chefe das secretas, o Jorge Silva Carvalho, e a maçonaria? Existem ligações muito profundas, penso que são públicas, mesmo através das notícias que saíram, mas Jorge Silva Carvalho não foi só um maçom dos primeiros 3 graus da maçonaria, que é aprendiz, companheiro e mestre. São os primeiros 3 degraus, se assim se pode dizer, do conhecimento maçónico, ou seja, os degraus vão até ao número 33, e Jorge Silva Carvalho, e é uma coisa que também está nesse livro, Jorge Silva Carvalho, depois de passar por esses 3 degraus, Jorge Silva Carvalho subiu aos altos graus da maçonaria regular, chegou numa determinada fase, pelo menos pelo que me foi dado conhecer, até onde eu consegui investigar, a mestre secreto da maçonaria, ou seja, ao grau 17, 18 da maçonaria, em que realmente tinha uma ligação muito profunda à maçonaria. Uma ligação profunda não só em termos daquilo que é a pertença maçónica, mas também em termos de recrutamento. Ou seja, a loja de Jorge Silva Carvalho tinha vários espiões. Não estou a ver... Tal como ele. Tal como ele. Vários espiões. Não estou a ver quem é que os possa ter recrutado se não tenha sido ele próprio, não é? António, para terminar, estamos realmente, estes 40 minutos passam a correr e quando estamos em presença de alguém que está tão por dentro destes segredos e que realmente os revela neste livro, no atual governo, falaste aí de Passos Coelho, de Paulo Portas, algum ministro, Miguel Relvas, por exemplo, que seja maçom ou não? Miguel Relvas é maçom há vários anos, ou seja, Miguel Relvas é um maçom de 2400, ou era até... pelo menos em 2008, 2009, era um maçom 2400 e pertencia a uma loja emblemática do Grande Oriente Lusitano, que era a loja Universalis, de onde saiu o atual grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, Fernando Lima, o gestor Fernando Lima, e Miguel Relvas está numa loja maçónica, ou estava numa loja maçónica, onde repartia essas sessões com várias pessoas ilustres da sociedade portuguesa. O Emílio Rangel, por exemplo, o jornalista Emílio Rangel, por exemplo, o Rui Gomes da Silva, que era também do PSD, mas também... Era, não é? Era, sim, eu digo, era no sentido que está um bocadinho afastado e neste momento parece... É do Benfica. Pertence mais ao Benfica do que ao PSD, não é? Neste momento. Mas Miguel Relvas tem uma pertença à maçonaria bastante longa. E Miguel Relvas está na maçonaria quando Miguel Relvas ainda não era aquilo que é hoje. Não tinha o poder que tem hoje. Foi antes de ser secretário-geral do PSD? Foi mais ou menos por volta dessa altura que ele é recrutado. Ou seja, Miguel Relvas está numa loja importante e numa loja que, em determinadas ocasiões em que se verificaram, por exemplo, eleições na sociedade portuguesa, essa loja reuniu no pós-eleições para avaliar, de alguma forma, o novo panorama político que se estava a verificar. Sei lá, depois das autárquicas, depois das presidenciais, a loja reuniu na semana seguinte para analisar o novo cenário político nacional. Porque, ao contrário também do que se pensa, as lojas maçónicas, e ao contrário do que muitos maçons dizem, que nas lojas maçónicas só se praticam rituais, as lojas maçónicas analisam a sociedade, analisam a política. Dou-lhe um exemplo. A loja do Vasco Lourenço, que é a loja 25 de Abril, do Coronel Vasco Lourenço, um militar de Abril, há bem pouco tempo, realizou um debate interno só com maçons sobre o Estado Social. O Estado Social, em Portugal, em qualquer país, tem também uma componente política. Ou seja, a forma como se encara o Estado Social tem uma visão política subjacente. Como se fosse qualquer outra instituição, outra organização que realmente quisesse debater o atual estado das coisas, não é? Nem mais. Isso acontece na maçonaria. Há segredos ainda por revelar, António? Há muitos segredos na maçonaria. Vamos ter então um segundo volume. Eu não sei. Eu, quando fiz o Salazar e o Opus Dei e a conspiração do Opus Dei, uma pessoa do Opus Dei perguntou-me, então vai fazer mais uma investigação sobre o Opus Dei na sociedade atual? E eu disse, bom, não, eu vou passar para outro campo. E esse outro campo, não lhe disse na altura, era a maçonaria. E agora eu vou passar para outro campo que não é a maçonaria, pelo menos por agora.
Não se pode dizer, não se pode revelar ainda. Será igualmente polémico, acho. Será muito polémico. Sim. E depois aparecerá antes, depois das eleições, no momento-chave? Normalmente, os livros que eu faço demoro muito tempo a fazê-los e são realmente... demora muito tempo. Leva muita investigação, não é? Não o processo de escrita, mas o processo de investigação. E o processo de investigação é realmente longo, e este que eu tenho, que eu estava a fazer ao mesmo tempo que estava a fazer a maçonaria, já leva uns 4 anos e já há um conjunto de documentos. Agora falta só encontrar um caminho para a escrita. Provavelmente nessa altura, se cá estivermos os dois e se tudo estiver nos conformes, vamos nos reunir para falar desse livro. Terei muito prazer. Quero agradecer muito ao António José Vilela, o autor de Segredos da Maçonaria Portuguesa, a ter estado connosco aqui na RDP Internacional esta manhã. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado, Bill. Fórum. A cada dia um tema nas manhãs da RDP Internacional. A reflexão em antena.